Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa busca da perfeição cristã. Hoje nós vamos cantar uma música conhecida de vocês, porque o tema fala sobre família, né? Então nós vamos cantar assim, ó. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Peça a bênção para sua família cantando isso. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Então nós começamos mais uma formação sobre a busca da perfeição cristã e nós já estamos chegando no final deste curso. Eu ainda não sei se eu vou continuar esse curso, se eu vou dar uma pausa nele por conta do Catecraft, né, que é o outro conteúdo que eu estou fazendo. Então eu estou fazendo 2 conteúdos por semana aqui no canal, né? Então fazendo este conteúdo e mais o conteúdo do Catecraft, né, que ainda requer um certo trabalho, mas enfim, eu não sei se eu vou continuar, se eu vou dar uma pausa para fazer a próxima etapa, que é a etapa das 3 vias, né, onde nós vamos estudar as 3 vias espirituais. Esses últimos 3 vídeos dessa série, Busca da Perfeição Cristã, vai falar sobre as relações sociais. Então, nesse primeiro vídeo, né, nesse antepenúltimo vídeo, nós vamos falar sobre a relação com os familiares e como santificar-se dentro da família. No segundo, nós falaremos sobre a santificação nas amizades, né, como ser santo com os amigos, né, e como viver uma amizade saudável. No terceiro vídeo e último vídeo dessa série, nós vamos falar sobre a santificação, tanto no trabalho quanto no servir, né? São 2 coisas ainda que próximas, né, mas têm as suas diferenças. Então, vamos falar sobre essas 2. Hoje nós vamos falar sobre, então, a santificação das relações familiares. Bom, desses 4 meios exteriores que nós falamos, quais são os 4 meios exteriores que nós temos? Os 4 meios exteriores de santificação são gente, cadê aqui? Perdi. Acho que um deles eu pulei aqui. Aqui, ó. É isso, a direção espiritual. Isso, a direção espiritual, a regra de vida, as leituras espirituais e as relações sociais. Bom, então o quarto é o que nós vamos falar sobre as relações pessoais, mas ele vai dividir em 3 vídeos, né? Para as famílias, para os amigos e para o trabalho e servir. Certo? Então as relações sociais também são ótimas para a nossa santificação, para a busca da perfeição. As relações sociais. Até agora nós falamos sobre a relação da alma com Deus. Então, desde que nós começamos, nós falamos da relação de Deus conosco e nossa com Deus, obviamente. Mas é claro que nossas vidas envolvem também as outras pessoas. Até porque o próprio Jesus vai nos ensinar a nos convidar a amar o próximo e amar também, amar a Deus e amar o próximo também. Isso envolve outras pessoas, família, amigos, colegas de trabalho e de apostolado. Todas essas relações podem e devem ser santificadas para fortalecer nossa vida espiritual. Então, todas essas relações, elas podem e devem ser santificadas para fortalecer a nossa vida espiritual. Então, relações santificadas tornam a minha vida mais santa, a minha vida espiritual mais forte. Em resumo, significa aquilo, né? Diga com quem tu andas e eu te direi quem és. Ou melhor, se és forte. Então, se você anda com uma pessoa que
está buscando a santidade, você vai querer buscar a santidade. Se você está buscando pessoas que estão indo para bares, para festas, para rolê, então você vai ser esse tipo de pessoa, né? Então, nossas decisões de relações com quem nós nos cercamos é quem vai ditar aquilo que nós seremos, aquilo que nós queremos ser. Para entender como fazer isso, primeiro nós veremos os princípios gerais que devem guiar as relações. Então, isso serve para todas as relações sociais, né? E depois nós vamos aplicar esses princípios aos relacionamentos mais comuns. Aí sim nós vamos falar sobre a família, amigos e trabalho e servir, certo? Então vamos lá. Os princípios para santificar nossas relações sociais. Qual é a base para santificar nossas relações sociais? Para santificar nossas relações com os outros e fortalecer a vida espiritual, devemos seguir alguns princípios importantes. Então, são princípios, ou seja, eles servem para todas as outras relações. Primeiro deles, o primeiro grande princípio é que nós precisamos ver Deus em todas as pessoas e coisas. Isso não significa a heresia de fazer das pessoas Deus ou das coisas Deus, né? Mas significa de que Deus está se manifestando em todas as coisas e todas as pessoas. No plano de Deus, as criaturas, incluindo as pessoas e as coisas também, deveriam nos levar a Ele, pois Ele é o autor de tudo. Então, tudo é utilizado pelo homem para chegar a Deus. Tudo deve ser utilizado para o homem, tudo e todos devem ser utilizados pelo homem para chegar a Deus. Agora, as criaturas podem nos afastar ou atrasar nossa jornada para Deus se não estivermos atentos. Então aqui, a questão não é a criatura que vai nos atrasar para Deus. Não é, por exemplo, o seu namorado, a sua esposa, o seu esposo, a sua família, seus amigos que vão te atrasar para Deus. Mas se nós não estivermos, é a sua falta de atenção ao atraso que eles estão causando. Ao atraso que essas coisas e pessoas estão causando. Então, por exemplo, se você percebe que os seus amigos eles não te levam para Deus e você quer ir para Deus, você ou precisa se afastar ou precisa estar atento às atitudes que te afastam de Deus quando eles fazem, certo? Então é preciso atenção. Qualquer coisa pode nos afastar, como nos aproximar de Deus. Amigos podem nos afastar, amigos podem nos aproximar de Deus. Então nós precisamos estar atentos, vigilantes, sempre em tudo aquilo que quer e pode nos afastar de Deus. E isso não significa que a coisa e a pessoa são ruins. Isso não significa isso, porque pessoas boas, ainda que estejam, pessoas boas podem levar outras pessoas a se afastar de Deus. Coisas boas podem se afastar, podem te ajudar a se afastar de Deus, ou, aliás, prejudicar o seu aproximamento, sua aproximação de Deus, certo? Então, nós precisamos ter essa atenção. Com fé e sacrifício, devemos ver pessoas e coisas como meios para ir a Deus. Nós devemos ver as pessoas e coisas como meios para ir a Deus, e não como fins em si. Então, o seu namorado, a sua esposa, seu esposo, seu namorado, namorada, os seus pais, eles são meios para que você chegue a Deus e não somente fins. É neles que você se apoia. Não, você se apoia e chega a Deus, certo? Então, nós precisamos ver Deus. O primeiro princípio é que nós precisamos ver Deus em todas as pessoas e coisas. O segundo princípio é sobrenaturalizar as relações desejadas por Deus. Então, existem relações que Deus coloca em nossas vidas. E essas relações, elas são capazes e elas são queridas e desejadas por Deus, certo? Então, a família da qual Deus te colocou, colegas de trabalho, de apostolado,
são exemplos. O que é apostolado? Apostolado é o serviço, né, dentro da igreja, né? São exemplos de relações que Deus quer que nós tenhamos, certo? As amizades, a nossa família são exemplos de relações que Deus quer que nós tenhamos. Buscar a perfeição não nos isenta de cumprir nossos deveres em nossas relações. Ao contrário, ela nos obriga, essa busca da perfeição nos obriga a cumpri-los ainda mais. A cumpri-lo ainda mais. Então, como sobrenaturalizar as relações? Ver essas pessoas como filhas de Deus e irmãs em Cristo. Respeitá-las e amá-las por serem reflexo das perfeições divinas e por estarem destinadas à vida e glórias celestiais. Assim, amamos e estimamos Deus nelas. Então, quando nós buscamos as pessoas e respeitamos, amamos, vemos elas como filhas de Deus, né? Nós amamos e respeitamos ao próprio Deus. Fugir dessas relações perigosas e más, né? Como, por exemplo, há relações que nos levam ao pecado, né? Esse é o terceiro princípio, fugir dessas relações perigosas. Há relações que nos levam ao pecado, seja por mundanismo ou por apego desordenado ao prazer. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que ela está sempre com o pé no mundo. Ela até pode te acompanhar na igreja, por exemplo, mas ela está sempre trazendo alguma coisa do mundo para você e sempre te intoxicando com aquilo que ela foi intoxicada. Então, não estou falando aqui pessoas são tóxicas, não. Pessoas são intoxicadas e causam intoxicação nas pessoas. E da mesma forma, uma pessoa que tem um apego desordenado. Você tem um apego desordenado principalmente ao prazer. Não necessariamente aqui ao prazer carnal, mas, por exemplo, conversas fúteis são situações prazerosas, né? Nossa ação, o que nós devemos fazer? Fugir dessas ocasiões sempre que possível. Então, sempre que possível, se não formos faltar com a caridade, fugir dessas ocasiões. Se não puder evitar, fortalecer a vontade para resistir às afeições desordenadas. Então, certas pessoas que podem te levar a pecar, né? E pode acontecer, né? Mas a grande maioria das vezes é que somos nós que pecamos. Somos nós que não temos a vontade fortalecida. Qual que é o risco disso? Amar o perigo, amar esse abismo, esse precipício, é arriscar a santificação e a salvação. Quanto maior o desejo de perfeição, mais devemos evitar essas situações. O quarto princípio é transformar relações indiferentes em boas. Bom, então, algumas relações, por exemplo, visitas, conversas, diversões, não são boas nem más em si e nem boas em si mesmo. Elas dependem das circunstâncias e intenções. Então, a pessoa vem para sua casa e ela traz uma cerveja para beber, né, e tudo mais, e você bebe ali com ela, alguma coisa assim. Mas se nas conversas vocês conversarem coisas que edifiquem, isso não necessariamente é ruim, entendeu? Isso, pelo contrário, é bom. Então depende das circunstâncias e das intenções. Como torná-las essas relações boas, né? A gente sabe como tornar ruim, mas a gente não é o caso aqui. O caso é como torná-las boas. Agir com pureza de intenção e moderação. O que é pureza de intenção? Sempre falo para vocês. A palavra pureza é aquilo que não se mistura. Então não misture algo que seja que tenha menos valor. Ou seja, então não misture uma intenção boa com uma intenção ruim. E tenha moderação. Buscar apenas as que são úteis, as relações que são úteis para a glória de Deus, o bem das almas ou o descanso necessário. Então, por exemplo, né, ter uma amizade com um padre, né, não necessariamente é algo bom ou ruim, mas se você busca ela para uma vaidade, é ruim. Se você busca para Deus ser glorificado, é bom, né? Por exemplo, das almas, os seus catequizandos, você está ali buscando para o bem das almas deles e não para a sua vanglória, né? Ou descanso, por exemplo, eu vou viajar e lá na viagem eu vou conhecer pessoas e tudo mais, eu vou
mudar os meus focos e ali eu vou perceber novas coisas que precisam ser mudadas, certo? Para tudo isso, nós precisamos então sempre ter uma regra de ouro para essas situações, que é o quê? Tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus e ao Pai. Bom, agora então nós vamos entrar diretamente no tema de hoje, que é a santificação das relações familiares. A graça de Deus, ela não anula a natureza, mas ela a aperfeiçoa. Então, Deus, quando nos dá as nossas famílias, Ele nos dá as nossas famílias para que nós sejamos aperfeiçoados por elas e não que ela nos atrapalhe. Pode ser que em algum momento ela possa nos atrapalhar, mas aí nós precisamos então ter essa vigilância, essa atenção em relação ao que pode estar nos atrapalhando. As relações familiares, ou seja, entre marido e mulher, entre pais e filhos, são esses que são família. Marido e mulher, pais e filhos, foram instituídas por Deus dentro do matrimônio e para a propagação da espécie humana através de uma união legítima e indissolúvel. Então, Deus quer a família porque é na família que se cumpre a primeira ordem de Deus, que é crescer e multiplicar. É dentro da família que isso acontece. Esse crescer tem a ver não somente com o crescer em número, mas crescer em estatura, crescer em graça diante de Deus e diante dos homens, como o próprio Jesus fez. Vamos olhar então para as duas relações. Agora as relações, então nós olhamos para a família, dentro da família nós vamos olhar para as relações do marido e da mulher. Certo? Vamos lá. Jesus, ao abençoar as bodas de Caná e fazer o primeiro milagre dentro de um casamento, ele eleva o matrimônio a sacramento. Ele mostra que a união entre marido e mulher pode ser santificada, concedendo-lhes a graça para isso. Então, dentro do matrimônio é óbvio que o marido e a mulher podem e devem se santificar, Antes do matrimônio, ou seja, num período de noivado e namoro e noivado, né, deve-se viver um amor casto e sobrenatural, ou seja, um amor que seja puro, né, que não tenha influência, misturas de outras coisas, de outras atitudes, né, e também um amor sobrenatural, ou seja, buscar as coisas do alto, buscar o que é Deus. O verdadeiro amor cristão entre noivos é terno, ardente, casto e sobrenatural. Ele prepara os corações para enfrentar os deveres familiares. Então, ele prepara os corações para enfrentar os deveres familiares. Então, o marido, um noivo e a noiva que se comportam para um bem, para fortalecer o coração através da oração, eles terão uma vida familiar muito mais saudável, né? Eu não diria tranquila, mas saudável. Eles serão pessoas mais saudáveis porque terão vivido um noivado saudável. Mesmo com as tentações do demônio e da carne, os noivos, com a ajuda dos sacramentos, aprendem a dominar influências sensuais e a sobrenaturalizar o amor mútuo, lembrando que todo afeto nobre vem de Deus e a ele deve ser dirigido. Então, um beijo, um abraço, um carinho, um gesto, né? Ainda assim pode transmitir Deus. Ainda assim pode transmitir Deus para o outro, né? E para si mesmo. Pode ser visto Deus. E os casais de noivos, eles sofrem, eles precisam estar atentos às tentações da carne. Eles precisam estar atentos às tentações da carne. Já dentro do matrimônio, ou seja, eles devem viver uma união à imagem de Cristo com a igreja. A graça do sacramento
une os corações de forma indissolúvel, purificando e aperfeiçoando o amor. Essa união pode ser imagem do amor de Cristo pela igreja. Essa união deve ser imagem do amor de Cristo pela igreja. Como é o amor de Cristo pela igreja? Dando a sua vida um pelo outro, dando a sua vida pela igreja. Então, as mulheres dão a sua vida para o homem, a mulher dá a sua vida para o seu esposo e o esposo dá a sua vida pela sua esposa. Ambos, cada um de forma diferente. Em relação às mulheres, elas devem ser submissas aos maridos como ao Senhor, respeitando-o, certo? E aqui existe um problema das pessoas falando sobre a submissão. Algumas mulheres não concordam com isso. Eu vou tentar explicar do meu jeito. Existem um monte de explicações aí na internet e eu não estou aqui para convencer quem não acredita. Porque eu já vi casamentos acabarem justamente porque não confiavam nisso. Não acreditavam nisso e não entenderam isso, certo? A submissão da mulher, ela é como a submissão que Jesus tem para com o Pai. Então você vai falar assim, Jesus é submisso ao Pai, né? Ainda que seja igual ao Pai, mas ele é submisso ao Pai. Ele obedece o Pai, né? Existe essa obediência. A submissão da mulher, ela tem a ver com uma base. Então, por exemplo, a base de uma árvore é o solo. Não existe o solo que não seja submisso a uma árvore. Então toda árvore ela é superior de certa forma, né, superior, mas ela está acima do solo, né? As árvores crescem para cima, mas sem um solo, o que seria da árvore? Da mesma forma, o que seria de um homem sem a mulher? Então essa submissão não é por uma obediência, não é por ela não tem voz, não é isso. Não é isso que a igreja fala. Pelo contrário, na verdade, dentro da casa, a mulher tem mais voz. O que acontece é que essa submissão a mulher conversa com o homem e o homem decide. E a mulher, ela não acata, mas ela vai moldando o homem ali. Da mesma forma que a árvore só recebe os nutrientes que o solo recebe, o marido só vai tomar as decisões com base na mulher que ele tem, né? Então, uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, entendeu? E para os maridos, devem amar suas mulheres como Cristo amou a igreja, ou seja, entregando-se por ela e como amam seu próprio corpo, entregando-se até a morte, se preciso for. Deve haver respeito e amor mútuo com o marido, dedicando-se e protegendo a esposa, e a esposa obedecendo ao marido no que for legítimo, tá? No que for legítimo. Então, por exemplo, o marido mandou ela mentir. Não, isso ela não pode fazer. Ela não deve fazer. O marido mandou ela pecar. Não, ela não deve fazer. O marido mandou ela faltar à missa. Não, ela não deve fazer. Você entende? Não é submissão a esse ponto. A submissão do marido e da mulher é com relação ao cumprimento da casa, dentro da família. Mas entenda que a mulher, ela não perde a voz, pelo contrário, ela tem mais voz, é ela que fala, e o homem age, e o homem faz, e o homem se sacrifica pela mulher, pela família. E já dentro da família, pais como representantes de Deus na educação dos seus filhos. Então, agora os esposos, o casal, para criar os filhos. Os filhos são um sagrado depósito de Deus, amados não só como parte de si mesmos, mas como filhos de Deus e futuros cidadãos do céu. Então, você não deve amar o seu filho somente por ser seu filho, por ser parte de você, mas também porque ele é membro de Cristo e é um futuro cidadão do céu. Os pais devem cercar os filhos com cuidados,
abnegados e solicitude contínua. Então, um trabalho de um pai, de uma mãe, ela não para. Não para. Isso serve para os dois, pais e mães. Não para o seu serviço. O seu serviço. Obviamente que vai se tornando mais maleável, mais suave com o passar do tempo, porque a educação vai construindo isso. A própria criança vai se educando, vai se moldando dentro da casa. A educação deve ser cristã, então você deve dar uma educação cristã. Lembrando que o objetivo desse curso, desses vídeos, é a busca da perfeição cristã. Então, se você é pai, você se encaixa nisso. Se você é mãe, você se encaixa nisso, certo? Então, se você não está buscando a busca da perfeição cristã, tudo isso aqui para você vai ser irrelevante e pode ignorar, sem problema. Não tem problema. Eu não estou aqui, mais uma vez, eu vou voltar a falar, eu não estou aqui para te convencer, para convencer essa pessoa que não quer buscar a perfeição cristã. Eu estou falando com pessoas que querem buscar a perfeição cristã. Então, quando você quer buscar a perfeição cristã, você deve educar os seus filhos dentro de uma doutrina cristã. Certo? Faz sentido, não é verdade? Faz sentido. A autoridade dos pais, que é recebida de Deus, deve ser exercida com prudência, delicadeza, força e doçura. Certo? Ou seja, prudência. O pai ele não pode ser imprudente, né? Ele também não pode ser indelicado, né? A ponto de constranger os seus filhos. Também não pode exceder na força e nem faltar força. A força deve ser suficiente para corrigir, para educar, para falar, né? O momento certo e também com doçura quando for necessário, quando for exigido, certo? Quando for exigido. Devem evitar a brandura excessiva, essa brandura que prejudica, sempre passar a mão na cabeça do filho. E também o egoísmo, que não ensina trabalho e virtude. Então, um pai que está o tempo todo no sofá e o filho vê ele o tempo todo não trabalhando e pesando para a mãe, né? Ele vai crescer também preguiçoso, como o pai é o exemplo. Com a ajuda divina e dos educadores e de educadores cuidadosos, os pais exercem um sacerdócio na família, ou seja, um sacrifício, uma profecia. Eles levam os seus filhos para Deus, formando cristãos e recebendo as bênçãos de Deus e a gratidão dos seus filhos. Agora nós vamos encerrar falando sobre a santificação dos relacionamentos com relação aos pais e filhos, certo? Poderia até cantar a música do Legião Urbana aqui, né, e tudo mais, mas não é nesse sentido. A graça de Deus, ela eleva e aperfeiçoa os deveres naturais dos filhos para com os pais. Então aqui nós vamos falar da relação dos filhos com os pais. Então, se você é filho, aliás, obviamente você é filho, se tem os seus pais, o que você deve fazer? Qual é a relação que você tem dos pais? Respeito, amor e obediência. São esses três aspectos do filho deve ter pelo pai. Respeito, amor e obediência. Então, primeiro o respeito, ou seja, essa veneração. Né? Não no sentido de que venerar como pai, venerar como mãe, não venerar como santo. Entenda que essa veneração aqui é um pouco diferente. Né? Deixa eu arrumar essa câmera aqui, estava torto desde o início. Bom, enfim. Após Deus, devemos a eles a vida, a conservação e a educação cristã. Então, de Deus nós recebemos a vida, e logo em seguida, os 3 primeiros mandamentos, né? O 4º mandamento já fala sobre a família, sobre esse respeito, sobre essa honra dos pais. Nós devemos reconhecer essa paternidade como algo divino, a paternidade como algo divino, como algo que veio de Deus. Reverenciamos neles uma participação da paternidade e autoridade de Deus, o que transforma o respeito em veneração. A segunda relação que nós devemos ter com os nossos pais, além de respeito, é amor. Ou seja, um amor de abnegação e sacrifício. Fazer o que eles pedem com amor, com abnegação, com sacrifício. E principalmente não fazer o que eles pedem, melhor dizendo. Né? Porque o amor não é o que se pede, mas é o que se precisa.
Então, o que seus pais precisam, você precisa fazer por amor. Abnegação e bondade com os pais refletem a providência divina, intensificando nosso amor filial. Então, quanto mais eu demonstro amor pelos meus pais, isso vai intensificando o meu amor também para com Deus, certo? Isso nos leva a ser capazes de sacrifícios, inclusive dar a vida pelos pais, se for necessário. Então, dentro das nossas possibilidades, nós devemos prestar-lhes toda a assistência corporal e espiritual que precisarem, principalmente espiritual, já que muitos pais vão passar por uma vida sem precisar de uma assistência corporal, mas todos precisarão de uma assistência espiritual, intercessão por eles, rezar por eles, pela sua conversão, se não são convertidos, se são, para terem força para prosseguir, certo? E por fim, a obediência, que nós vamos levar em consideração com o exemplo de Jesus Cristo. Vendo os pais como representantes da autoridade divina, nós obedecemos a eles em tudo, seguindo o exemplo de Jesus, que foi submisso a Maria e a José. Então nós não falamos que Jesus foi errado por ser submisso a Maria e José, né? E da mesma forma, nós não falamos que Maria foi errada por ser submissa a Maria, a São José. Então entenda o seguinte aqui, mais uma vez, eu estou falando para quem quer buscar a perfeição, certo? Se você não concorda com a mulher ser submissa ao marido, tudo bem, né? É o seu direito. Cada um vai colher os frutos que planta, certo? Mas entenda o seguinte, eu estou dando essa... E para viver a santidade, para viver a busca da perfeição cristã, nós precisamos ser submissos. Sempre. Nós vamos ser submissos em algum momento da nossa vida. No nosso trabalho, na igreja, né? Como filhos, nós seremos submissos. E a submissão, ela é importante para aprender a liderar, certo? Um bom servo, uma pessoa que foi bem sucedida na submissão, ou seja, se colocar abaixo, fazer a base para as pessoas, servir as pessoas, é uma pessoa que sabe liderar. Então a obediência a Deus está acima da obediência dos homens. Então, obviamente, eu devo obedecer a Deus antes de obedecer os homens, certo? Se a obediência aos homens contradiz e atrapalha no que obedece a Deus, então eu não devo seguir a obediência aos homens. No que se diz respeito ao bem da nossa alma, nós devemos buscar a nossa vocação, certo? Então, para os filhos aqui, é importante que os pais entendam que eles devem ser direcionados para buscar cada um a sua vocação. E o pai não deve impor, a mãe não deve impor ao filho qual a vocação. Somente Deus pode falar e pode indicar qual seria a vocação que o filho deve tomar. E quais são os deveres de estado dos filhos dos pais? Os deveres de estado de um sacerdote religioso ou pessoa consagrada, embora não anulem o amor e respeito pelos pais, subordinam as manifestações exteriores desse afeto. Então, um padre que tem os seus pais, ele ainda é submisso aos seus pais. Ainda que os pais agora peçam bênção para ele, né? Mas são ambos, né? Eu não sei como a relação, mas é ambos, né? Ambos devem pedir a bênção para os outros, para o outro, né? O serviço a Deus e às almas vem em primeiro lugar. Então, um padre, ele deve escolher em primeiro lugar a Deus e as almas, depois os pais deles, né? Porque já são crescidos, e o filho também é crescido, obviamente. Se houver uma oposição aqui dos pais, deve-se explicar com doçura, mas firmemente, que a subordinação a Deus é maior do que a subordinação aos pais, certo? E aqui também a gente vai em relação também aos filhos que são leigos, né? Depois de casados, eles
tem a sua obrigação com a esposa, tem a sua obrigação com seus filhos. Ainda que eles respeitem, amem, são subordinados, submissos aos pais, mas eles devem a prioridade à sua família. A prioridade à sua esposa e os seus filhos, e não os seus pais agora, certo? Então os pais eles precisam se curar nesse sentido de que não devem exigir mais uma subordinação, agora é uma subordinação diferente, né? Ainda assim é submisso, ainda assim está abaixo, mas a prioridade do filho agora é outra. A prioridade da filha agora é outra, né? Certo? Então nós encerramos por aqui esse vídeo, nós encerramos aqui esse conteúdo e continuamos na semana que vem, né, falando sobre a santificação das amizades. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Tá aparecendo 2 vídeos aqui, o Catequese Destrinchada e um vídeo para você acompanhar, o último vídeo para você acompanhar, e me segue no YouTube aqui mais uma vez. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.